O ano de 2026 começou de forma surpreendente. Em uma operação de aproximadamente 2 horas e meia, a Força Delta do Exército Americano invadiu a capital da Venezuela e capturou o ditador Nicolás Maduro, que dominava o país desde 2013. O governo americano acusa Maduro de conspiração por narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, conspiração para a posse de metralhadoras e artefatos destrutivos e conspiração para usar essas armas. A operação causou comoção mundial, levando a protestos contra a ação. Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! And now demonstrators wave signs calling the whole thing illegal. E a comemoração por parte de muitos venezuelanos e críticos do ditador Nicolás Maduro ao redor do mundo. Estoy feliz porque yo soy hermana de Jordi Suárez, un muerto político. Cuando las guarimbas tuve que emigrar por ese régimen y me siento feliz porque a nosotros nos quitaron un hermano, un hijo, un tío. Estoy feliz, se está haciendo justicia por toda esa sangre derramada que hubo en Venezuela. ¡Feliz! ¡Venezuela libre! ¡Qué emoción, Dios mío! Mas após a ação, o que vai acontecer com o ditador nos Estados Unidos? Qual será sua condenação? E como está a Venezuela sem o líder da ditadura? Descubra neste vídeo da Brasil Paralelo. Um caso emblemático do início do século XXI mostra o possível futuro do ditador Nicolás Maduro: a prisão de El Chapo. Joaquim Argivaldo Guzmán Loera foi um dos maiores traficantes da história. O apelido El Chapo significa baixinho, devido à sua altura de 1,65 m. Criado no México, Chapo ingressou no crime ainda jovem, aprendendo com o próprio pai a cultivar maconha e a atuar com traficantes locais. Com o tempo, ascendeu no cartel de Sinaloa e tornou-se um de seus principais líderes. Ficou conhecido por estruturar rotas sofisticadas de tráfico para os Estados Unidos, incluindo túneis de longa distância usados para transportar grandes quantidades de drogas, um dos crimes atribuídos a Maduro. Preso pela primeira vez em 1993, passou anos alternando fugas e recapturas, até ser extraditado aos Estados Unidos em 2017, onde respondia por diversos crimes. Foi nesse momento que ele recebeu uma punição rígida, sem conseguir escapar da cadeia novamente. Chapo foi enviado para uma penitenciária de segurança máxima em Nova York para esperar seu julgamento. A mesma prisão que Maduro será enviado e a mesma prisão que P. Diddy aguardou seu julgamento. Segundo diversos jornais, a prisão de Chapo, Maduro e Diddy é considerada um inferno na Terra. Michael Cohen, ex-conselheiro de Trump, ficou preso nessa cadeia e a descreveu da seguinte maneira: o detento acorda em uma cama de aço com um colchão de quase 4 centímetros, sem travesseiro, em uma cela de 2,4 por 3 metros, que posso garantir ser repugnante. O prisioneiro fica sozinho o tempo todo e não tem acesso a livros no período inicial. A prisão já foi condenada por maus tratos aos prisioneiros, com um caso emblemático em que uma frente fria deixou Nova York com menos 15 graus Celsius, com os detentos chegando a um estado próximo à hipotermia. As declarações de Trump e da Procuradora-Geral dos Estados Unidos mostram que é provável que já existam diversas provas dos crimes de Maduro, levando-o a ser condenado a uma prisão de segurança máxima por toda a sua vida, como foi o caso de El Chapo. Maduro provavelmente passará o resto de sua vida em uma penitenciária de segurança máxima, em uma cela de 7 metros quadrados com contato humano quase inexistente. Uma cela em que a cama e todos seus itens são feitos de concreto, sem colchão ou travesseiro e com tempo de recreação quase nulo. Mas enquanto Maduro passa por um rígido processo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Venezuela?
O cenário é complexo e o futuro é incerto. Durante a operação que resultou na prisão de Maduro, as Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam bases militares em Caracas e atingiram equipamentos antiaéreos. Segundo o presidente Donald Trump, essas ações tiveram caráter estratégico, servindo como distração para garantir a segurança das tropas americanas durante a missão. Informações oficiais dos Estados Unidos indicam que nenhuma tropa americana permaneceu em território venezuelano após a captura de Maduro e de sua esposa. Também não há, até o momento, planos de um governo direto norte-americano. Com isso, o futuro político do país permanece incerto, sob o controle do governo bolivariano. Muitos apoiadores-chave do regime de Maduro mantiveram sua lealdade. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, condenou a ação dos Estados Unidos como criminosa e afirmou que o exército bolivariano manterá a ordem no país contra as agressões imperialistas. Grupos de criminosos armados com fuzis andaram pelas ruas de Caracas para reafirmar seu apoio a Maduro e condenar a ação americana. Em entrevista à revista Foreign Affairs, o venezuelano Francisco Rodríguez, economista professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e autor do livro O Colapso da Venezuela, trouxe novas informações sobre o estado atual do país. Ele afirmou que as Forças Armadas, Forças de Segurança e a máquina estatal seguem intactas. A vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu o comando. O professor venezuelano chegou a dizer que o cenário se assemelha a um assassinato político. Tira-se o líder, mas a estrutura permanece. O economista ressaltou que Trump e o secretário Marco Rubio já dialogam com Rodrigues, tendo declarado disposição de trabalhar com o chavismo sem Maduro, desde que os interesses dos Estados Unidos sejam atendidos. Ao falar sobre a principal líder da oposição, Trump afirmou: "Acho que seria muito difícil para ela estar à frente do país. Ela não conta com apoio nem respeito dentro de seu país. É uma mulher muito gentil, mas não inspira respeito." Rodrigues apontou que Trump não fala em democracia, fala em controle do petróleo. O plano provável é transformar a Venezuela, na prática, em um protetorado energético. Empresas americanas devem assumir o controle da indústria petrolífera venezuelana. Maduro já havia sugerido soluções como essa aos Estados Unidos em 2025, mas, segundo o professor venezuelano, o ditador era politicamente tóxico demais para Trump. Falando sobre as possibilidades futuras para a Venezuela, o professor afirmou que, se o novo governo resistir às exigências dos Estados Unidos, é possível que aconteça uma nova ofensiva militar e possível invasão terrestre. Ele afirma que, do ponto de vista militar, seria fácil para os Estados Unidos, mas politicamente e socialmente caótica, levando a prováveis formações de mais guerrilhas, fragmentação do exército oficial, guerra civil, anarquia institucional. Na coletiva de imprensa do dia 3 de janeiro, após a operação, Trump declarou que os americanos irão permanecer na Venezuela e essencialmente comandar o país até que uma transição política ocorra. Mas na segunda-feira, após a invasão, dia 5 de janeiro, o discurso americano foi diferente na reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. A reunião foi convocada para tratar sobre a ação americana na Venezuela. Em sua fala, o embaixador dos Estados Unidos negou que o país esteja em guerra com a Venezuela e rejeitou a ideia de que a prisão de Maduro e a subsequente decisão de governar o país até que ocorra uma transição política constituam uma ocupação. Segundo o embaixador Michael Waltz, não há guerra contra a Venezuela ou seu povo. Não estamos ocupando nenhum país. Embaixadores dos governos da China, Rússia e do Brasil condenaram a ação e exigiram a soltura de Maduro.
Representando o presidente Lula, o embaixador brasileiro Sérgio Danesi disse que não se pode aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Para ele, as regras que regem a coexistência entre os Estados são obrigatórias e universais. Não admitem exceções baseadas em interesses ou projetos ideológicos, geopolíticos, políticos, econômicos ou de qualquer outra natureza. Não permitem a exploração de recursos naturais ou econômicos para justificar o uso da força ou a mudança ilegal de governo. Danesi reforçou que o Brasil não apoia a ação americana. O diplomata afirmou que o argumento do fim legítimo abre a possibilidade de conceder aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, correto ou incorreto. Para ele, intervenções armadas contra a soberania, a integridade territorial ou as instituições de um país devem ser condenadas com veemência e a soberania defendida. Afirmou que caberia ao Conselho de Segurança reagir com clareza e respeito ao direito internacional, para evitar que a lei da força se sobreponha à força da lei. Por fim, reforçou que o Brasil defende que o futuro da Venezuela seja decidido pelo próprio povo venezuelano, sem ingerências externas e em conformidade com o direito internacional. Resumindo a discussão geopolítica, os governos apoiadores de Trump, como a Argentina, Itália e outros, apoiaram a ação, enquanto os aliados de Maduro, como China, Rússia e Brasil, exigiram a soltura de Maduro, afirmando que a ação foi ilegal e ilegítima. Os próximos acontecimentos a respeito da Venezuela ainda são incertos, mas você pode saber como a nação vizinha do Brasil tornou-se uma ditadura que seria o centro da geopolítica no início de 2026. A Brasil Paralelo foi até o coração da Venezuela descobrir como realmente é a vida no regime Maduro e como a população lida com o comunismo bolivariano. As descobertas foram surpreendentes e os enviados por pouco não tiveram problemas com os agentes do regime bolivariano. É verdade que existem várias narrativas sobre a Venezuela, mas o que é verdade ou mentira nessa história? Meu nome é Bruno Musa e eu quero te contar o que encontrei naquele país. Eu li e ouvi muitas notícias sobre a Venezuela. Uns dizem que lá é uma democracia. Aqui tem supermercado, tem farmácia, tem lanchonete. Outros dizem que é uma ditadura. As pessoas têm medo de se expressar porque têm ido pessoas para a cárcere por publicar um Twitter. O problema é que eu conheci a Venezuela só pela voz dos outros e percebi que era hora de ver a realidade com os meus próprios olhos. Eu fui até a Venezuela para conhecer a vida daquele povo na prática. Nossa primeira parada é o centro de Caracas. Gracias. Gracias, amigo. Bonita estação, né? Há muita Ferraris hoje em Caracas ou não? Eles estão circulando por aí. Estamos aqui num lugar que o salário mínimo é $6. Yo les digo de verdad, vamos a Caracas de verdad. Conheci pessoas, ouvi relatos, me emocionei. Tive contato com histórias de pessoas que mudaram a minha forma de enxergar aquele país. Eu filmei tudo e quero compartilhar cada momento dessa viagem para que você sinta exatamente o que eu senti na pele, conhecendo a Venezuela de perto. Vai ser incrível agora ter vocês do Brasil Paralelo com a gente aí para documentar tudo. Essa viagem virou um documentário da Brasil Paralelo chamado Infiltrados Venezuela. Além desse documentário, os assinantes Premium da Brasil Paralelo têm acesso à produção A Face Oculta de Maduro, aonde são investigados os atos mais cruéis do ditador. A Masterclass, As Ideias que Sabotam a América Latina, com o premiado jornalista Leandro Narlor. São diversos filmes, documentários e programas originais para você entender melhor o mundo que o cerca e entender melhor a si mesmo. Toque no link e saiba mais sobre o streaming da Brasil Paralelo.